Olá, amiga e amigo do saber. Nós vamos comentar hoje sobre a visita que nós fizemos ao campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Acompanhe aí. Uma coisa interessante que eu descobri é que o campo de concentração de Auschwitz, na verdade, não é um campo de concentração. Na verdade, é um conjunto de campos de concentrações, são várias localidades diferentes ali naquela região, né? O nome da cidade tem um nome polonês que eu não consigo pronunciar muito bem, mas em alemão se pronuncia Auschwitz, né? E ele tem esse nome em alemão porque a Alemanha ela havia tomado aquela região da Polônia durante a guerra, então o campo de concentração de Auschwitz ficava na Alemanha durante a guerra, né? Mas num território anexado, né? Então depois da guerra esse campo de concentração voltou a pertencer à Polônia. Então hoje quem visita Auschwitz, na verdade, tem que fazer essa viagem aí para a Polônia, né? Bom, a gente visitou Auschwitz num dia nublado, chuvoso, né? Então estava uma atmosfera que tinha tudo a ver com toda a história que a gente já sabe desse campo de concentração, né? E você pode ver aí nessa primeira filmagem, né, logo à entrada do campo de concentração, né, você pode ver que tem esses trilhos, e esses trilhos, na verdade, é uma rampa ferroviária, né? Ela está localizada entre duas partes cercadas do campo, né? Que são as chamadas de setores B1 e B2. E a rua existente ao longo ali, ela leva do portão principal até as câmaras de gás e os crematórios número 2 e 3. Né? E do lado esquerdo tem dois reservatórios anti-incêndio, né? Durante o vídeo vou mostrar esses reservatórios, né? Mas isso aí mostra as condições em que os prisioneiros chegavam em Auschwitz. Nesse local aí, comboios com mais de 500 mil de judeus deportados, né, terminavam ali, né, o seu caminho. A maioria dos recém-chegados, eles eram, né, considerados pelos médicos da SS como inaptos para o trabalho e era assassinada no mesmo dia que chegava. Então, ele não tinha, a maioria dos prisioneiros não tinha nem mesmo uma estadia ali em Auschwitz antes de ser executada, né? Era chegar ali e morrer. Então, Auschwitz não era só um campo de concentração, era também um campo de extermínio, né? Bom, a construção de Auschwitz, né, no campo que a gente está visitando, que é o campo de Birkenau II, ele começou a sua construção no outono de 1941, e os nazistas expulsaram os habitantes que moravam ali naquelas regiões, né, e inicialmente esse campo de concentração ele era para ser para prisioneiros de guerra soviéticos, né? Mas aí depois ele acabou se tornando o maior centro de extermínio dos judeus, né, no âmbito da questão da solução final da questão judaica, né, que foi realizada pelos nazistas a partir da primeira metade de 1942, né, ali começaram a funcionar as duas primeiras câmaras de gás provisórias e um ano depois os alemães puseram em movimento dentro do campo mais 4 câmaras de gás maiores juntamente com os crematórios, né. E nesse campo especificamente que a gente visitou, que é o campo de Birkenau, que é o chamado de Auschwitz II, né, ali também era o maior campo de concentração para prisioneiros, né, de diferentes nacionalidades. Então ali não estavam só judeus, estavam também prisioneiros como polacos e tchecos, né, enfim. No verão de 1944, por exemplo, né, durante o maior fluxo de transportes de judeus da Hungria e da Polônia ocupada, né, encontravam-se cerca de 90 mil prisioneiros. Eram 69 mil judeus, 13 mil polacos e 8 mil pessoas de outras nacionalidades, né? A gente pode ver aqui também no vídeo, né, esses monumentos às vítimas, né? Ao final da rampa ferroviária, a uma distância de mais ou menos 800 metros do portão principal, tem esse monumento em memória às vítimas de Auschwitz, né? Esse monumento ele foi erguido, né, em 1967 e ele tanto física quanto simbolicamente ele fecha o caminho que durante a guerra levava às câmaras de gás. Ali foram colocadas 23 placas com o texto nas principais línguas faladas pelos deportados para Auschwitz, né,
Então tem ali judeu, espanhol, bielorrusso, tcheco, alemão, francês, grego, hebraico, né, enfim, e vários outros idiomas. E outra coisa interessante que a gente pode ver aqui também são essas ruínas, né? O que são exatamente essas ruínas, tudo destruído aí, né? Essas ruínas são ruínas das câmaras de gás e crematórios, né? Quando os nazistas estavam perdendo a guerra, eles passaram a destruir tudo o que pudesse incriminá-los, né? Eles queriam destruir todas as provas que pudessem comprovar o que acontecia ali no campo de concentração. Então, eles próprios detonaram os crematórios e o museu ele resolveu preservar essas próprias ruínas, né? Então, inclusive hoje, ainda é possível encontrar cinzas dos corpos que eram cremados ali. O campo de concentração de Birkenau ele foi um dos maiores campos, né, de extermínio, e existe o outro campo de concentração ao lado, que é o de Auschwitz I. Esse campo de Auschwitz I é um campo que hoje a gente pode encontrar, por exemplo, centenas de quilos, né, de cabelos que eram cortados das vítimas que eram assassinadas ali, né, porque depois de assassinar, né, os prisioneiros nas câmaras de gás, existia uns soldados que tinham a função de tirar dos corpos tudo aquilo que pudesse ter valor, né? Então eles tiravam dentes de ouro, por exemplo, e também cortavam os cabelos das mulheres. Então ali em Auschwitz hoje ainda é possível ver cabelos das vítimas que foram assassinadas ali, e também perto de alguns crematórios ainda hoje existem cinzas, né? E as ruínas estão ali porque aquilo tem que ser preservado, né? A memória do que aconteceu em Auschwitz tem que ser preservada para mostrar à humanidade onde que o discurso de ódio, onde que o discurso da extrema-direita pode levar. E isso é importante salientar para a gente finalizar aqui. Muita gente fala assim, nossa, como que a humanidade foi capaz de fazer o que fez em Auschwitz? Olha, não foi a humanidade que fez isso. Quem fez isso foram os nazistas, foi a extrema-direita. É bom colocar nome aos bois, né? Não colocar o crime dos nazistas nas costas ou na conta da humanidade. A humanidade sofreu com Auschwitz, mas quem cometeu esse crime foi o discurso de xenofobia, foi o discurso de ódio, foi o extremismo, e que inclusive hoje é combatido pelo Estado da Alemanha, porque a Alemanha ela se deu essa tarefa como uma tarefa estatal, né, de sempre combater o radicalismo de extrema direita. Então é isso aí, dá um like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau.